Olá, como vai você? Tudo bem? Então, gente, hoje eu vim falar a respeito da vida. Hoje é dia 28 de dezembro de 2024. São 5 da tarde e eu vim aqui para falar um pouco a respeito de como eu sinto esse ano. Esse ano de 2024 foi um ano muito forte para mim, foi um ano de muitas mudanças, de muita clareza, de muita transição pessoal e desafios interpessoais assim enormes. E eu acho que eu consegui assim nesse ano crescer muito profissionalmente. Comecei o Celta, tô finalizo no início de 2025. Eu aprendi a me impor mais, aprendi a falar as coisas que eu acho que tem que ser faladas. E isso incomodou muita gente, mas ao mesmo tempo me tirou de inúmeros sufocos, fez as pessoas me respeitarem mais, fez as pessoas terem mais noção de limite, mesmo não gostando. Eu aprendi também um pouco mais sobre os meus limites. E existe uma questão muito importante que eu aprendi em 2024, é que eu tenho que levar em consideração o que eu sinto e como eu me sinto, muito mais do que a opinião alheia a respeito de algo ou de alguém. Porque por mais que as pessoas te amem, elas têm as próprias razões para fazer o que elas fazem. E essas razões, essas pessoas podem até justificar certas coisas que elas fazem através da sua existência. O que eu quero dizer com isso? As pessoas muitas vezes podem dizer que elas estão fazendo algo e justificar isso com alguma necessidade sua. Mas, na verdade, no fundo, existe uma necessidade interna delas de alguma coisa que elas nunca vão te revelar e que não tem nada a ver com você. Então, essas pessoas elas podem te colocar em situações de muita dor e justificar isso através de você. Elas podem dizer que elas estão te colocando naquela situação por amor a você. E elas podem achar isso super plausível. Elas podem achar que realmente faz sentido, mas é porque na verdade essa é a única forma que elas têm de conseguir aceitar uma necessidade interna delas que na verdade nem elas conseguem admitir. E que
elas sabem que você pode se submeter com mais facilidade se elas justificarem aquilo numa roupagem altruísta. Então elas tentam ali, a partir disso, elas criam uma roupagem de que, na verdade, se você tá sofrendo, se você tá mal pelas decisões que elas tomaram por você, então é porque você é ingrato. Então é porque você, na verdade, é uma pessoa desconsiderada. Mas você não pode acreditar nisso, porque se você acreditar nisso, você vai entrar em culpa, e se você entrar em culpa, você vai sucumbir na ideia de que você deve a sua alma pro mundo. Você deve tudo pros outros e nada pra você. Você tá mal? Não, você não pode ficar mal, porque os outros fizeram escolhas por sua causa e esses outros, eles justificam essas escolhas por sua causa. Eles colocam essas escolhas no seu nome. Então você entende que eles estão pagando uma conta que é sua. E aí você se destrói psicologicamente. E você acha que isso é o mínimo que você tem que permitir. Você precisa permitir a destruição psicológica do seu ser em prol dessas decisões que essas outras pessoas fizeram no seu nome e que agora elas estão pagando também caro. Só que na verdade, nada disso é verdade. Na verdade, existe aí uma falsa noção de necessidade. E aí, uma falsa noção de necessidade com relação a você, né? Uma falsa noção de realidade, de necessidade com relação a você. Existe uma necessidade de que você acredite que certas escolhas foram feitas por você, 100% por você. Porque se você não acreditar, você não vai sentir culpa por simplesmente dizer chega. Você não vai mais aceitar certas condutas alheias. Mas como que você não vai aceitar certas condutas alheias? Isso é um absurdo. Como assim você não vai se submeter a maus tratos? Você não vai se submeter a humilhações emocionais, a inúmeras coisas que você se submete por culpa? Como? Como que você vai deixar de aceitar essas coisas ou de perdoar incansavelmente certas coisas? Como? Não, você precisa continuar aguentando, roendo esse osso ao meu lado. Porque se você não continuar roendo esse osso ao meu lado, eu não vou aguentar roer sozinha. Mas ao mesmo tempo também, isso gera um pânico e um desespero, né? Um pânico enorme, um desespero enorme
sobre o que vai ser de mim, o que vai ser de nós, o que vai ser de tudo isso, né? Antes você sabia que ia ser ruim. Agora você não sabe mais nem se vai ser ruim ou não. É complicado. Então, essas dinâmicas assim de interação são bem exaustivas em vários momentos, assim, quando envolvem inúmeras toxinas que precisam ser eliminadas, inúmeras coisas, toxinas emocionais que precisam ser transmutadas e tudo mais. Isso é uma coisa que gera muito conflito e gera muita animosidade. E com certeza é importante que a gente mantenha uma visão lúcida nesses momentos, porque muitas vezes as pessoas elas vão tentar te fazer acreditar que você não são. As pessoas vão tentar colocar na sua cabeça que você enlouqueceu. Elas vão tentar fazer você acreditar nisso. Elas vão tentar desmoronar a realidade e construir uma narrativa que tem a ver com elas, que tem a ver com o que elas precisam que você acredite. E elas vão montar cenários que vão fazer mesmo parecer que você realmente não tá em si, ou vão tentar gerar uma animosidade que vai dar a entender que você fomentou porque você não está cumprindo a cartilha mais. Porque você não está mais admitindo certas coisas e você cansou, você está no seu limite. E as pessoas não conseguem, é que nem criança. A criança, ela nunca vai cansar de ser mimada. Então, quando os pais param de mimar essa criança, ela não consegue admitir que isso acabou. Como assim? Como assim? Vocês pararam de me mimar? Isso não existe. Essa possibilidade não existe. Eu quero continuar sendo mimado. Eu quero continuar tendo todas as regalias que eu sempre tive de poder fazer o que eu bem entendo contigo, com vocês dois. Então essa criança ela vai entrar num nível de estresse e ela vai tentar demonizar o que está ao redor dela. Ela vai tentar desconstruir ou invalidar ou, enfim, realmente demonizar o que está ao redor dela para justificar um comportamento específico que ela tá tendo porque ela não tá mais recebendo um tratamento que na verdade não era bom para ela. Então, assim, quando você para de admitir que as pessoas te tratem de uma maneira agressiva, as pessoas agressivas não vão conseguir suportar isso, elas não vão querer parar de ser agressivas com você. Elas não vão entender tá bom, então tá bom, acabou. Agora eu não quero mais te agredir. Tá bom, você não quer mais, você cansou já de ser agredido emocionalmente, psicologicamente, ou muitas vezes fisicamente, mas ou não, mas enfim, a questão é, quando você cansa de ser agredido, um agressor, ele nunca vai conseguir aceitar isso numa boa. Como assim você chegou? Como assim acabou? Como assim você não vai mais admitir esse tipo de comportamento, você não vai mais aceitar que eu te trate dessa maneira em nenhum momento, nunca mais.
Eu preciso te tratar dessa maneira pelo menos uma vez por ano. Eu preciso te tratar mal de alguma forma, pelo menos por um momentinho na minha vida eu preciso ter o direito de te tratar mal e você ficar quietinho e aceitar. Como que não? Então, assim, é complicado a gente lidar com isso, principalmente nessas épocas de fim de ano, assim, é bem mais complicado, porque a, esses momentos de fim de ano, as pessoas, elas tendem a se forçar ou serem forçadas ou se sentirem forçadas, ou melhor, serem forçadas ao ponto de se sentirem obrigadas a fazer coisas que elas na verdade não queriam fazer. A aceitar tratamentos que na verdade elas jamais iriam aceitar se fosse solicitado a elas, que elas, olha, eu gostaria de me comportar dessa maneira com você no dia de hoje, o que você acha? Eu posso? Essa pessoa diria não. Então, é muito engraçado, assim, o quanto as pessoas, elas acham que a gente tem que tolerar aquilo que é intolerável até para elas, sabe? Ou às vezes tolerável para elas, às vezes não, às vezes até é tolerável para elas, mas tipo, elas acham que você tem que ter o mesmo nível de resistência que elas têm ou que elas acham que têm, porque na verdade depois elas ficam estrupiadas emocionalmente, elas não entendem o porquê que elas se sentem tão cabisbaixas e tão isso e tão aquilo, porque elas se estrupiam o tempo inteiro aceitando coisas que na verdade elas não deveriam aceitar, porque não são aceitáveis mesmo. Então, é complexo porque, digamos assim, se a gente fosse parar pra pensar no que verdadeiramente faz sentido nas nossas vidas, muita coisa ruiria. Se a gente fosse parar para verdadeiramente fazer uma limpa e só ficar com aquilo que faz sentido, talvez a gente não ficasse nem com a gente. Talvez a gente nem a gente mesmo iria entrar na mala. Vai só a mala. É só o que faz sentido. É só uma mala vazia. Então, uma coisa é importante. Uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é que todas as vezes que a gente aceita que uma pessoa trate a gente de uma forma rude, sempre essa pessoa vai achar que tá tudo bem ser rude com a gente, que tá tudo bem agir de uma forma bruta e asquerosa com a gente. E que muitas vezes ela pode só fazer algumas coisas para pagar pelo dano emocional causado. Normalmente existem pessoas que são assim, ó. Elas são pessoas grosseiras e desagradáveis. E elas sabem disso. Elas sabem que elas são grossas, elas fazem questão até de ser. E elas só querem alguém que ature a grosseria delas. E elas estão dispostas a pagar por isso. Então elas estão dispostas, se uma pessoa aturar, em aguentar no osso o tratamento asqueroso que muitas vezes elas vão ter, a forma asquerosa que elas vão se comportar e que vão falar e que vão te
te desmoronar emocionalmente em vários momentos, depois elas vão te compensar com alguma coisa que tu precisa. Elas vão te compensar com alguma coisa que elas sabem que tu gosta. E é como se fosse um pagamento. É como se tu estivesse recebendo um salário indiretamente por ter aguentado no osso o desrespeito delas. Então elas vão lá e compram uma coisa para ti. Elas vão lá e te dão alguma coisa. Em algum momentinho elas te tratam melhor ou demonstram algum nível de, né? Mas é só porque elas querem que tu aceite o desrespeito delas. Elas estão fazendo só uma se certificando que elas te têm ali garantido como uma possibilidade de elas despejarem a grosseria delas em ti, e que tu não vai te rebelar contra isso. Por quê? Porque depois, não, mas depois essa pessoa vai lá e te faz um agrado. Por quê? Masoquismo na verdade eu gosto de comparar com essas pessoas que vão em lugares assim, como é que fala, esses lugares que as pessoas pagam para ser torturadas, para apanhar. Tem gente que faz isso nessas casas assim meio malucas de que as pessoas pagam realmente para às vezes assim para serem machucadas de alguma maneira. Às vezes, dependendo, cada pessoa vai ter uma necessidade, mas essa é a questão. E aí existem pessoas que elas se relacionam com as outras dessa forma. Elas só querem ter ao redor pessoas que elas possam maltratar e que depois elas possam compensar de alguma maneira aqueles maus tratos emocionais, psicológicos que elas mesmas causam. Então elas vão lá e fazem alguma coisa em troca, tipo, é como se fosse até um agradecimento, assim. Muito obrigada. Muito obrigada por deixar eu te tratar mal de novo, né? Muito obrigada por permitir que eu te trate mal, que eu te distrate, que eu te destrua emocionalmente. Muito obrigada por isso. Agora, pega aí, eu vou te pagar isso aqui. Vou pagar isso aqui pra ti, vou te dar isso aqui, tu tá... é só uma garantia de que aquela pessoa vai continuar ali para que possa ser destratada novamente. Então essas relações, assim, essas dinâmicas relacionais acontecem muito, com muita frequência, com muitas pessoas ao redor do mundo, porque isso é uma coisa que está acontecendo na sociedade. Esse fenômeno é um fenômeno social enorme, porque a maior parte das pessoas hoje em dia que estão aqui nessa terra, elas têm essa fúria interior não trabalhada que gera uma necessidade irracional de destruir o psicológico de qualquer um, porque o psicológico delas, de todo mundo, já está destruído. Então, é como se todo mundo, de uma forma inconsciente, estivesse tentando destruir o psicológico do outro um pouco mais como uma forma de se vingar de quem destruiu o psicológico dela. Então, fulaninho destruiu o meu psicológico, eu vou lá e vou pegar o Beltraninho e vou destruir o psicológico dele. E aí eu vou desenvolver técnicas para que eu possa continuar destruindo cada vez mais o psicológico desse Beltraninho, mas ele aceite numa boa, que ele fique confuso a respeito disso, porque ele não vai entender muito bem qual é a minha. Ele não vai entender muito bem se eu gosto dele ou se eu não gosto dele. Ele vai ficar meio assim, como assim? Gosta de mim ou não gosta de mim? Me trata mal, depois não, depois me trata bem, depois me trata igual um lixo, depois me destrói, depois me... Então,
essas dinâmicas relacionais, elas são as mais comuns em todo o cenário social da humanidade. Não é 1 em 1 milhão. É 1 milhão. É toda a galera. É raro encontrar. Então, se aparecer, realmente vai ser 1 em 1 milhão se aparecer uma pessoa que falar assim, ó, eu nunca sofri isso. Eu nunca fiz isso em nenhum nível com ninguém. Eu nunca sofri de esse mal de alguém estar fazendo isso comigo. Então, esse trabalho que a gente, enquanto ser humano, a gente precisa encarar esse fato. É um fato social, é um dado de realidade que precisa ser encarado com mais com mais seriedade do que já tem sido, porque sim, isso, obviamente, eu não sou a primeira pessoa no mundo a falar sobre isso, nem muito menos, como a gente bem sabe, todo mundo passa por isso, né? Então, e todo mundo já se sentiu no direito de tratar outra pessoa mal. Todo mundo já sentiu que poderia fazer isso com outra pessoa e que estaria tudo bem. E que depois poderia se retratar e tratar mal de novo. Todo mundo já passou por isso também. Só que tá na hora de. Eu acredito assim que. Uma coisa que eu acho que essas situações trazem assim uma elucidação muito grande no sentido de que todas as vezes que eu me permito fazer isso com alguém, em algum momento da minha vida, eu também mereço o troco disso. Então, é importante que quando a gente passa por isso não significa que a gente tem que aceitar essa situação, mas que a gente tem que olhar para essa situação com muita lucidez, não aceitar e dentro de si ter a convicção de que isso nunca vai ser fomentado ou iniciado por nós mesmos. De que a gente nunca esteja na posição de quem agride o outro. De quem acha que o outro tem que aguentar agressões. Porque muitas vezes as agressões, elas são engraçadas, elas são sutis, elas são veladas. Isso gera uma grande abertura para que nunca sejam consideradas agressões. Então, mas aquele que se sente agredido sabe, e quem agride também. Então, existe um fenômeno para isso, um nome para esse fenômeno que é, eu acho que eu não sei direito como é que é o nome, mas eu sei que é tipo assim, que uma pessoa fala uma coisa, o agressor fala uma coisa que ele sabe que só aquela vítima vai se afetar e que aquela vítima vai se afetar e ela vai depois ser taxada de louca ou de qualquer outra coisa, porque na verdade dentro de um contexto geral aquilo não deveria ter aquela proporção toda, aquela reação toda. Só que existe em todo um contexto
individual do próprio da própria interação entre somente aquelas duas pessoas, que é que enfim, é aquela coisa assim, é uma coisa que só aquele universo ali vai ser capaz de compreender. Não, o outro, as outras pessoas num outro universo, elas não vão conseguir enxergar aquilo, elas não vão conseguir, elas vão achar que aquilo é totalmente, sabe, fora do ar, assim. Então, isso é importante, uma coisa que eu acho que eu vou colocar como algo que em 2025 vai ser trabalhado em mim, que eu vou, de que eu aceito boas relações na minha vida. Eu aceito boas relações na minha vida. E só. Só bons relacionamentos. Só pessoas na minha vida que querem verdadeiramente ter um vínculo amoroso, um vínculo de amorosidade, um vínculo afetuoso, um vínculo de cuidado, de respeito, e não um vínculo de insanidade e eu não sou uma pessoa, eu estou totalmente indisponível para esse tipo de relacionamento onde as pessoas se compensam por maltratar umas às outras. Tô totalmente indisponível para isso. Não tô disposta, não tô afim de ser isso na vida de ninguém. Tem gente que aceita, né? Tem gente que aceita, que trabalha até com isso, né? Tipo, deixa eu te bater, deixa eu te xingar por tanto tempo, eu te pago aí tanto, deixa eu te humilhar, né? Existem os dois lados da moeda. Existem pessoas que pagam pra ter esse tipo de serviço, porque é um serviço que existe mesmo. Eu quero humilhar alguém, eu pago tanto pra humilhar essa pessoa, ou então eu quero ser humilhado por alguém, vou pagar pra pessoa me humilhar loucamente. Existe, né? Mas assim, não é meu caso, eu realmente não trabalho com isso. Então, nas minhas relações de qualquer espécie, nas relações que eu tenho na minha vida, eu só aceito relações ricas em amorosidade, respeito, né? Porque querendo ou não, o amor ele só existe quando há respeito, né? Então, é só isso que eu aceito na minha vida. E isso tem se tornado cada vez mais claro. Então, qualquer dinâmica diferente disso felizmente, vai ser eliminada da minha vida. Para que dinâmicas relacionais saudáveis e amorosas possam acontecer, possam surgir no meu caminho e compartilhar e crescer comigo, em mim também.
Então é isso que eu desejo pro ano de 2025. É isso que o ano de 2024 também me ensinou. Dentre muitas outras coisas, o ano de 2024 também me ensinou a pensar por mim mesma mais, assim, de saber o que eu quero e tomar decisões a respeito da minha vida profissional e saber que ter ter pulso forte o suficiente para saber o que verdadeiramente é melhor ou não para mim. Eu ainda me considero uma pessoa que pode se posicionar mais a tal ponto de verdadeiramente atingir uma autonomia. E eu acredito que em 2025 eu vá conseguir fazer isso. Que em 2025 eu vá conseguir olhar para mim e pensar, eu tenho uma vida e eu consigo bancar a minha vida por mim mesma, eu consigo ter a minha vida e bancar isso e tipo, não preciso dar satisfação para ninguém 100%, eu só dou satisfação para mim mesma. Eu só dou satisfação para aquilo que eu faço comigo e para as responsabilidades que eu arco e que eu banco. Eu acredito que em 2025 isso pode começar a acontecer para mim. Eu quero acreditar nisso porque eu preciso acreditar nisso. Porque se eu não acreditar nisso, ninguém vai acreditar. Só eu. Só eu consigo acreditar nisso por mim. Porque o resto das pessoas acreditam que eu não tenho essa capacidade de ter uma vida própria e de fazer escolhas e de trilhar um rumo meu sozinha. Mas eu acredito em mim. E os outros não precisam acreditar em mim porque talvez eles também precisem não acreditar. Eles também precisam acreditar que eu não consigo porque talvez de alguma maneira isso seja bom para eles. Mas eu não posso me apegar nisso, eu preciso acreditar, mesmo que isso envolva ser taxada de inúmeras coisas. Mas e aí? De todo modo, as pessoas elas só vão ser capazes de sentir por você aquilo que elas conseguem sentir por elas mesmas. Porque se elas estivessem na sua situação, talvez elas sentiriam aquilo. Então elas só vão conseguir sentir aquilo que elas sentiriam dentro de si mesmas se elas estivessem na situação que você está. Elas só vão conseguir fazer com você aquilo que elas fariam por elas. Elas vão fazer por você o que elas fariam por elas, e muitas vezes o que elas fariam por elas é totalmente degradante. Então, não adianta, não dá pra gente. Às vezes as pessoas fazem com a gente aquilo que elas gostariam de receber e nem sabem. Inconscientemente, se uma pessoa te tratar mal, muitas vezes é porque ela acha que ela deveria ser tratada daquele jeito e ela nunca foi. E ela trata os outros assim porque inconscientemente o que ela gostaria de ter recebido é isso, mas ela não recebe isso. Então ela entrega para o mundo isso, de alguma forma, né? Existem pessoas que entregam coisas maravilhosas para o mundo, porque elas não receberam aquilo e elas sentem que aquilo precisa ser recebido. Elas sentem que elas estão recebendo aquilo quando elas entregam aquilo para outra pessoa. E existem pessoas que fazem coisas horríveis pelo mesmo motivo.
Então, se alguém te chamar de louco, se alguém começar a achar que você é maluco, se alguém, só porque você não tá aceitando agressões psicológicas ou de qualquer espécie, tem uma convicção dentro de você que não tem nada de errado com você. Nada. Só continue. Continua fazendo as coisas. Continue vivendo serenamente e acreditando que você está fazendo as coisas certas. Você está fazendo as coisas em prol da paz, e uma paz que excede o entendimento. Às vezes uma mesa farta é pior do que a miséria. Porque muitas vezes você se sentar numa mesa e se sentar numa mesa sozinho, não ter quase nada o que comer, mas dentro do seu coração você olha e você pensa: eu sou digno, eu tenho dignidade dentro de mim, eu me sinto digno. Porque antes você estava numa mesa farta, em que as pessoas estavam cuspindo na sua cara, querendo que você abrisse a boca para elas cuspirem dentro da sua boca. O que você prefere? Enfim, é isso. A gente se vê num próximo episódio. Bye, bye.